Bom dia. Hoje é dia 4 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo para todo mundo. Estamos aqui com o pessoal de Metodologia da Pesquisa em Dança. E hoje a gente vai falar sobre os relatos da aplicação do instrumento de pesquisa. Vou deixar aí aberto para quem quiser falar como é que foi, como é que está sendo. Vou abrir aqui para ver quem já enviou, né? Quem está com algum problema. Licença, professora. Eu Sim. segui sua orientação e fiz a pesquisa pelo Instagram, e aí eu estou terminando de coletar os últimos dados de resposta e colocar no documento. Eu já vou subir o relato para o NEAD, mas já está pronto. Falta só adicionar os resultados. Mas conta aí um pouco para gente como é que foi a experiência. Ah, tá bom. Eu acho que eu não tinha conversado com você ainda sobre o meu projeto, mas ele foi iniciado com a turma do Grossi de leitura e produção de texto no semestre passado. E inicialmente eu tinha feito projetos com o título de Dança e Tecnologia, a influência do TikTok na dança, né? O recorte para o aplicativo do TikTok na dança. Mas no início desse semestre eu funilei ainda mais o projeto e coloquei sobre a influência do TikTok no ensino da dança. Então já vira uma pesquisa para a área do ensino com professores, né? Aí, inicialmente, eu tinha feito um questionário com algumas perguntas, se eu não me engano, eram 6 perguntas. E aí, eu mandei para alguns colegas, assim, nem mandei para os meus colegas de turma, mas eu mandei para alguns professores, amigos meus que trabalham comigo. Só que aí estava todo mundo envolvido com o espetáculo agora em dezembro, espetáculo, aí festa de fim de ano, ano novo. Acabou que eu só tive 2 respostas. E aí, assistindo a aula que ficou gravada, né, do dia 21, eu vi que você comentou para colocar no Instagram e tal. Aí eu adaptei um pouco o conteúdo, assim, né? Tirei um pouco o foco de professores de dança e coloquei pra, sei lá, gente, todo mundo consome esses vídeos curtos agora, né? Então vamos ver o que o pessoal tem pra falar. E aí eu comecei, né? Coloquei as enquetes de sim ou não, assim, você consome o conteúdo de dança do TikTok, do Reels? Você se interessou, assim, depois de acompanhar esses conteúdos, você sentiu um certo interesse pela área? Você, né, desenvolveu um interesse maior pela área de dança? E perguntei se você acha que o TikTok influenciou as danças em geral, assim. Aí perguntei para pessoas que, sei lá, você procurou uma aula de dança depois de assistir um vídeo do TikTok, ou você começou a dançar sozinho? Sei lá, né? Minha irmã mesmo, ela se sentiu muito mais confortável de começar a dançar depois de ver esse formato de dança. E eu fiquei até um pouco indignada. Caraca, tua irmã dança não sei quantos anos e você só vai começar a dançar por causa da viralização do TikTok. Mas tudo bem. Feriu o meu ego, mas eu tô bem. E aí perguntei assim, se as pessoas acreditam que o TikTok influenciou na dança que a gente tem hoje. E aí deixei uma caixinha de perguntas, tá? Como você acha que influenciou? Eu recebi muito mais respostas do que eu imaginei, assim, vários amigos meus que são completamente fora da área. Eu recebi umas respostas muito legais. E foi muita coisa, foi muito material. Eu tô até assim, meio desnorteada do que eu vou fazer com tudo isso. E é isso, foi bem legal. Eu recebi, tive uma resposta mais positiva do que eu imaginava, né? Mas eu coloquei um apelo. Eu aproveitei para fazer de ontem para hoje. Aliás, eu acho que eu postei 10 horas da noite do dia 2. Que ontem foi meu aniversário. Gente, pelo amor de Deus, me dê de presente de aniversário. Responda as minhas enquetes. Eu preciso de material para TCC. E aí, a galera foi respondendo, foi bem legal. Que legal, Vitória. Que legal saber desse, né? Ouvir seu relato. E que tipos de respostas você está recebendo, assim? Bom, eu particularmente, assim, só preparar aqui o terreno para minha opinião, eu inicialmente eu era um pouco contra. Eu falava, gente, estão acabando com a dança, meu Deus, agora virou só um copia e cola, como assim? E o Grossi tinha me orientado para aprofundar um pouco o meu projeto numa pesquisa a pesquisa de doutorado da Ana Carolina. Foi sobre aquelas máquinas de dança de loja de jogos, assim, e tal.
E é muito grande, é muito material que tem ali. E eu lembro que o resultado dela, assim, a principal conclusão foi que nos intervalos entre uma música e outra, né, do joguinho mesmo, as pessoas criavam danças livres, assim, elas se divertiam dançando, independente de estar jogando ou não. E depois que eu comecei a pesquisar um pouco, eu não tenho muito material acadêmico, né, sobre esse conteúdo, mas eu tenho entrevista com coreógrafos, eu tenho toda essa galera que começou a crescer e ficar famosa por meio da dança do TikTok. E aí tem alguns professores e coreógrafos também, principalmente da área de danças urbanas, que começou a ficar famoso, começou a ensinar coreografia, que são de fato professores de dança. E aí eu peguei muitos desses relatos que eles falam como que o TikTok ajudou a viralizar, tá chegando em locais que essa parte mais elitista da dança, né, que é pagar uma aula de dança numa escola renomada, tal, não sei o quê, que não chega, né? A viralização desses aplicativos chega em lugares que a gente não consegue alcançar. E aí, assim, a minha opinião mudou muito, né? Depois que eu comecei a escrever até onde eu estou escrevendo agora. E é isso, assim. Então, as respostas que eu tive vieram de amigos, assim, que gravam essas dancinhas, que viralizaram com dancinhas, que falaram, pô, a dança chega em lugares que às vezes a gente não consegue chegar. E aí teve gente falando, né, da reprodução, que virou muito a reprodução, que às vezes tira um pouco a característica do individualismo da dança, que a gente preza tanto aqui no curso, né, da própria dança, a própria pesquisa e tal. E aí, gente que não tem conhecimento assim de dança falou: pô, mas eu acho mó legal, acho que é um super incentivo que a pessoa vai, se interessa pela dança no TikTok, aí sei lá, procura uma escola de dança e tá querendo as dancinhas do TikTok, mas tá procurando uma aula. E, é muita coisa. Eu vou colocar no meu relato que eu vou te mandar, eu coloquei os prints das respostas e tal, e aí vou fazer uns comentáriozinhos lá. Mas assim, muitas respostas diversas, muita gente que eu nem imaginava que sabia sobre dança, assim, e falou com a maior propriedade. Eu achei super legal, que a galera realmente se interessa. E de fato um crescimento muito grande, né, dessa nossa arte. Porque até então, se você, sei lá, se você fazia balé ou se você fazia danças urbanas, você era super diferente e tal. E agora tá todo mundo dançando. Ainda que seja no micro, né? Ali, tá dentro do seu quarto, você escuta uma música de uma trend, você sabe os passinhos, você tá ali dançando, né? Mas eu tô bem feliz, foi bem melhor do que eu imaginava. Nossa, isso me deixa muito satisfeita, porque a principal função desse exercício é ver de que modo você desenvolve esse seu lado de pesquisadora. E só de você dizer que houve uma transformação da Vitória antes de aplicar o instrumento e a Vitória depois de aplicar o instrumento, já, para mim, já valeu 100% do que você aplicou, porque a gente sempre começa, né, as pesquisas com alguma ideia na cabeça, alguma hipótese, né, e muitas vezes até um preconceito mesmo, uma ideia preconcebida de alguma coisa. E aí, conforme as coisas vão, a gente vai se aproximando do objeto que a gente está pesquisando, a cabeça vai se abrindo. Isso aí é muito legal, isso aí é incrível. Isso que você fez foi maravilhoso. E é muito legal, porque é a primeira vez que eu dou a ideia de usarem as redes sociais como instrumento, né? Não é nem instrumento, na verdade, um meio, né? Um veículo para aplicar os instrumentos, porque a gente vai ter que se adaptar, né? As pessoas já estão, não estão mais assim abrindo tanto e-mail, né? Não estão mais tão disponíveis, mas essas caixinhas de pergunta o povo gosta de responder. É engraçado, né? Acho que mudou alguma coisa também na cultura da gente, essa coisa do virtual. Mas parabéns pela aplicação do seu instrumento de pesquisa. Já fiquei satisfeita, eu já estou ansiosa para ler o seu relato. Muito bom. Tá bom, É, porque... eu vou terminar colocar os prints no documento e eu subo lá pro NEAD. Tá. Para quem chegou agora ou chegou depois, a gente está aqui compartilhando os relatos, né, de como foram essas aplicações dos instrumentos de pesquisa, de quem conseguiu aplicar. Quem não conseguiu, a gente, né, pode ampliar o prazo, assim, né, conversando para ver as especificidades. Eu vi que 4 pessoas já entregaram a tarefa no NEAD,
E aí é isso, está aberto aí o microfone para vocês falarem, compartilharem conosco aqui a experiência, como foi, o que que deu certo, o que que talvez tenha precise de ajuste. Professora, eu vou enviar agora, tá? Inclusive, lá no NEAD. Tá bom. Para quem não sabe, só um momento. Hã? Ah, só um momento. Tá. Enquanto alguém, a Alessandra não volta, esse relato da Vitória me fez lembrar essa coisa de a gente, né, achar que o TikTok está acabando com a dança. Isso é muito comum a gente ter essas, né? A dança do ventre perdeu a essência. As danças urbanas estão. É uma coisa que eu sempre tive muito medo de virar esse pessoal, né, que fica dizendo só antigamente que funcionava. Tudo que é agora tecnológico, é novo, nada presta. Então, por isso que é legal a gente mergulhar na pesquisa, para a gente ver que a gente pode estar enganada, né? Nessa percepção de que está acabando com a área de dança, está roubando o emprego, está isso, está aquilo. Muitas vezes é alguma coisa que a gente pode até usar, né, a nosso favor, como o Vitório percebeu aí. Esse relato da sua irmã achei muito interessante, né? Que nunca quis dançar, de repente resolve por causa da rede social. A minha filha, a mesma coisa. Eu sempre tentei botar ela fazendo atividade física, dança, tudo. Era sempre um sufoco. Com a pandemia, ela começou a virar uma pessoa que pratica yoga, que está fazendo aula de dança. Eu fiquei, gente, eu acho que ela precisava de um outro estímulo. Não sei, é interessante pensar nisso, né? Nesses fenômenos. E aí a gente pode e começar aplicando o questionário. Sim, você também falou que não sabe o que vai fazer com tanto dado. Você, Vitória, já pensou em quem vai te orientar? De repente, poderia ser a própria Ana Carolina, né? Porque você está lendo a tese dela. Então, eu pensei nisso também, mas eu não sei se ela está orientando, né? Eu lembro de algum comentário, eu perguntei para alguém e tinha falado que ela não estava orientando mais por conta dos estágios, né? Aí eu não sei, na verdade ainda não pensei, Por conta do quê? Não está orientando por quê? O quê? do estágio, que ela pega o estágio 4, aí eu acho que ela não orienta. Não sei. Escutei. Não, Não sei não se tenho da informação. veracidade dessa informação. Pergunta, e se ela não estiver, por conta de demanda, vê a Isa também, que dá a dança e tecnologia. Da tecnologia, né? Tá. É. Não, tudo bem. Aproveitando aqui que você comentou, o meu gatilho inicial de pesquisar sobre isso foi justamente esse pensamento. Me tornei aquela pessoa velha e, desculpa a palavra, chata pra caramba, falando, não, gente, como assim agora? Esses adolescentes que começaram a criar uma coreografiazinha com 5 passos são considerados dançarinos e a gente está aqui na luta há 10 anos, 15 anos e não consegue esse reconhecimento, sabe? Eu tinha 100% esse preconceito quando começou o TikTok e tal. Tanto que eu até gostava, assim, mas aí eu não fazia essas coreografias mais fáceis que viralizavam. Eu pegava a coreografia de coreógrafo, assim, e aí tentava reproduzir como se a minha fosse melhor do que a que alguém que não dança e tá fazendo. Sabe? Foi bem insuportável, eu era uma pessoa bem chata. E esse pensamento passou total, e foi por isso que eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu vou provar com dados que TikTok está destruindo a dança tradicional. Olha só que tosco, assim, idiota. E eu pensava muito assim, por exemplo, quando pega uma marca e vai fazer alguma coisa com tema de bailarina e eles não chamam uma bailarina,
coloca uma pessoa completamente aleatória para calçar uma sapatilha de ponta. Esse mesmo pensamento eu projetei em cima das dancinhas do TikTok, só que não tem nada a ver, é completamente diferente, assim. Nossa, foi muito, muito interessante pensar o tanto que meu pensamento mudou da água para qualquer outra coisa. Depois que eu comecei a pegar relatos, a ver o que as pessoas pensam sobre, como isso mudou, assim. Ai, muito bom, adorei. E aí você se pergunta o que vai fazer com tantos dados. Aí é que tá. Uhum, Você já está fazendo, porque eles já mudaram sua sim. cabeça, já é alguma coisa que você pode relatar na pesquisa. E aí o tratamento, a análise dos dados que você coletou, isso você vai combinar com a pessoa que vai te orientar. Você vai falar para a pessoa, olha, já apliquei, fiz essas perguntas. Pode ser que a pessoa peça para você fazer de novo. Você já sabe como é Uhum. que faz, né? Muda as perguntas, não sei. Então não se preocupa com isso, não. Assim, para nós aqui é só o relato de como aconteceu. Igual você acabou de contar, você relatar por escrito tá excelente. Tá bom? Tá bom. É isto. Gente, está aberto o microfone aí para quem quiser relatar seus, né, como aplicou, suas descobertas, né? Se Larissa quiser falar que está com o questionário aberto, como é que foi a experiência. Ó, aqui está a Alessandra escrevendo. Para quem não sabe, meu instrumento de pesquisa foi realizado através de um formulário de pesquisa contendo 4 perguntas sobre a inserção do ensino da arte do samba dentro das escolas. A pesquisa foi enviada a 20 professores do IFB e alguns de fora que já trabalham com essa arte. Ela vai continuar a escrever. Bom, eu vou falar um pouquinho, pode? Pode ir falando enquanto a Alessandra Pode ir escreve. falando que eu vou escrever, porque em casa tá em off, vai estar barulhento. Tá bom. Pode falar. Eu também apliquei, assim como a Vitória, a caixinha de perguntas, né? Eu achei muito incrível, porque antes eu não pensava nessa possibilidade. Aí a Cíntia falou que poderia, eu falei, poxa, então é isso, porque geralmente o Google Forms as pessoas já veem que é pesquisa, acham que é uma coisa imensa e não quer responder, né? E eu até me surpreendi porque eu consegui muitas respostas. Eu fiquei com medo porque minhas perguntas eram longas e muito específicas, né? Meu tema é sobre a dança do ventre, sobre o olhar da abordagem triangular. Então, eu fiz algumas perguntas de acordo com cada um dos vértices, né? Da contextualização, do fazer artístico, da apreciação estética. E foi muito legal as respostas que eu obtive. Eu tentei saber também muito que as pessoas, o que chega para as pessoas, né, no estudo delas em relação à dança do ventre, porque a nossa visão é totalmente ocidental, né? Então, assim, muitas coisas de filmes que a gente assiste, Cleópatra, entre outras, traz uma ideia assim equivocada dos povos, né, árabes. E minha pesquisa é muito voltada para isso, para a cultura árabe, entender quem são as pessoas que fazem, né, que produzem essa dança. Então, foi muito interessante as respostas. Estou aqui coletando ainda e vou organizar no meu relato. Vou só acrescentar no relato e subir no NEAD também, Cíntia. Mas, nossa, pesquisar está sendo muito legal. Que coisa boa, né? Porque eu adoro pesquisar e às vezes é difícil trazer
esse estímulo, né? Do prazer de pesquisar. Quando a gente sabe o tema, a gente gosta do tema, a gente tem uma pergunta, né, mais assim explícita na nossa cabeça do que a gente quer responder, o que a gente quer encontrar, a gente começa a aplicar as coisas e pesquisar, aquilo ali vai sendo muito gostoso. Então, fico muito satisfeita que está surtindo efeito. Larissa, eu fiquei curiosa. As pessoas falaram, as respostas que você está obtendo, você acha que ter colocado lá o que eu te sugeri, né, de uma contextualização do que é abordagem triangular, o pessoal comentou alguma coisa? O pessoal tem utilizado os 3 vértices ou não? Como é que está sendo as respostas assim? Sim, assim, ninguém chegou a perguntar ou ter dúvidas, né? Mas teve até tem uma menina que ela fez pedagogia, que ela é da dança do ventre também, Ana Zugaipe, e ela foi interessante, né? Ela me relatou que ela estudou também sobre a abordagem triangular lá na educação não formal, né? E o que eu obtive assim de resposta sobre os vértices é que muita gente tem a maior dificuldade em relação à contextualização, tanto porque não tem muitas fontes, ou porque as fontes que tem é escrita em outra língua, né, no francês ou no inglês. Então ainda tem muito essa elitização, né, do pensamento, do saber. Então é o vértice que elas mais têm dificuldade, e assim como o meu também. Então foi unânime nas respostas. Que interessante. Muito legal. A improvisação também foi muito aparente, né, nos processos de criação. Eu fiquei gostei muito de saber disso. Que bom. Eu vi que Priscila e Bárbara já até entregaram, Cacá e Tamires também, a tarefa já está lá. Não querem falar um pouquinho ou escrever, que nem a Alessandra está fazendo no chat? Bom dia. Tá me ouvindo? Sim, bom dia. Eu tô um pouquinho ruim, mas vou tentar falar aqui. Eu fiz a entrevista com a Caterine, estudante da licenciatura em dança também. E, assim, eu gostei muito de tudo que ela me passou. Confirmou bastante, assim, bastante coisa que eu já tinha lido. Então, as perguntas, eu até mandei para você antes de encaminhar para ela, né, para ter mais certeza ainda do que eu queria abordar. E as respostas dela me confirmou bastante assim, o que eu já tinha lido a respeito, sabe? De tudo que a gente vem passando, né? O meu tema, para quem não sabe, é a saúde mental dos estudantes de dança nesse período de pandemia e como a gente tem lidado com o ensino remoto. E é isso, eu gostei bastante de tudo que ela me passou. Esse cansaço, as demandas, as dificuldades que a gente tem tido. É isso, prof. E você também ficou, assim, você achou positivo a aplicação? Foi interessante Sim, para a sua pesquisa? sim, acrescentou muito. Ainda mais que acho que como por as questões estar bem orientadas, assim, sendo bem diretas no que eu queria, ela também foi muito direta. Então, é mais para reforçar, né, tudo que eu já tinha lido e para ter esse, ai, como eu posso dizer? Tipo, não é reforço, mas ter essa certeza assim que aconteceu com mais pessoas também. Acho que é isso. Legal. Obrigada por compartilhar.
A Alessandra continua aqui o relato. De 20 professores, obtive 8 respostas positivas com reconhecimento embasado dentro da própria Lei 10.639 e do artigo 26, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Obtive um resultado positivo porque os professores reconhecem que esse tema é de extrema importância, que essa cultura não deve ser ignorada pelo fato de os alunos já serem portador de um mundo cultural, e o mundo cultural passa por ressignificações para que haja compreensão. Legal. Daniela diz aqui... Eu acabando de escrever, professora. Tá. Aí eu leio quando você terminar. Daniela está dizendo, eu estou fazendo sistematização teórica porque optei em não usar instrumentos de coleta, porque eu gosto de trabalhar com interpretações de informações. Ah, sim, Daniela, eu sei. E funcionou? Assim, você acha que a sistematização teórica te ajudou com o seu trabalho, com o TCC que você vai fazer? E quem ainda não falou, se quiser escrever ou abrir o microfone, né? Temos aqui Jonathan, Tamires, Priscila e Edson, a gente ainda vai conversar, né, Edson? Vamos marcar. Tem me ajudado no sentido de eu ter mais informações para definir um pouco mais o que eu quero pesquisar, né? Porque eu tinha na minha cabeça uma coisa e depois que eu fui para literatura, para ver se eu encontrava respaldo teórico, eu achei muito pouca coisa, né, sobre saúde e artes, né? Então, eu estou pensando agora em trabalhar uma outra vertente que eu comecei a ler bastante, que eu vou trazer como proposta, que é a arte e educação. Que eu acho que é uma coisa que está me tocando mais, está me dando mais vontade de escrever, assim, vontade de ler. Então, eu acho que eu vou por esse caminho. Legal. A pesquisa é viva, né? A gente interage com ela e ela muda a gente. Isso é muito legal. É uma das coisas que eu gosto muito é isso. Aí você mexe em qualquer coisa, ou aplicando um instrumento, ou buscando a teoria, e aí você vai mudando de ideia, isso é muito legal. Priscila diz que quer conversar depois sobre como fez o relato. Ok, podemos conversar. Aqui. Edson diz, sim, amor, vamos sim. Logo fiz um novo levantamento de artigos sobre dramaturgia e pesquisa autoetnográfica, agora é ler. Maravilha. Jonathan, professor, inicialmente eu ia fazer coleta bibliográfica, mas mudei a estratégia, só que não tive tempo de aplicar o questionário. Fiz as minhas observações, já está escrito, mas acredito que ainda vou aplicar o questionário. Sim, aplique. Eu vou mexer aqui no prazo. Assim, essa coisa de prazo, a gente põe porque tem que pôr, mas é óbvio que quem se embananou, a gente aumenta aqui o prazo para aceitar, né, por mais tempo, né? O ruim é se deixar tudo para o último dia, né? Porque são 3 coisas aqui para fazer. Então, se você já se livra de uma tarefa, você se dedica mais à próxima, porque agora é hora de se dedicar 100% ao projeto. Deixa eu mexer aqui que eu estou vendo, a data limite está engraçada aqui. Eu vou mudar isso aqui, que está com um horário engraçado. Vou botar mais
até domingo aqui. Porque eu me preocupo disso, assim, a pessoa ficar muito tempo dedicada a essa tarefa, que é um pouco mais simples, e meio que deixar o pré-projeto que você vai, aquilo vai te atropelando, sabe? Né? O pré-projeto é muito maior. Então, agora, o ideal seria, a partir de agora, se dedicar 100% ao pré-projeto. Que a Alessandra continua, de suas dimensões sociais, étnicas e pedagógicas. Houve o reconhecimento de que essa arte constitui nossa identidade cultural e a própria formação da nossa identidade brasileira. Alguns admitiram que sabemos muito pouco sobre essa cultura, porque vivemos sob a forte influência de cultura de outros países e continentes, fazendo com que a nossa cultura seja pouco valorizada. Contextualizar historicamente, esteticamente e socialmente no momento em que se estuda o samba. Certo. Essa frase acho que ficou meio solta, mas acho que eu entendi, que é o que você chegou a essa conclusão, né? É porque quando eu estava escrevendo, outra pessoa escreveu em cima, porque era a continuação do que eu estava escrevendo. Ah, tá. Tá bom. Certo. Acho que falta só Tamires falar alguma coisa ou escrever aqui. Tamires, quer me dizer alguma coisa? Bom dia, dá para ouvir? Tá sim, bom dia. Então, eu fui, fui basicamente pelo que eu tinha pensado antes, né? Discutir se dança do ventre era arte. Era uma questão mais pessoal, né? Uma dúvida que eu queria saber, assim, eu sabia a minha resposta, a minha opinião, mas eu gostaria de saber das pessoas que estavam à minha volta, né? Aí eu acompanhei os vídeos que você estava postando e também vi a questão das caixinhas do Instagram, eu achei genial. Só que a verdade é que eu queria mesmo ter aplicado a entrevista. Eu até coloquei isso no relato, que eu fiquei chateada de não ter. Eu me embananei toda com final de ano, trabalho, essas coisas. Foi um erro meu, confesso. Tanto que eu nem consegui participar das aulas síncronas, né? Então, eu vi no Instagram, na forma que você falou, de um meio, uma saída, né? Um paliativo, igual eu coloquei no relato. Aí eu fiquei bem satisfeito com algumas respostas. O sim, não, né? Todo mundo ama responder. Porém, eu abri as caixinhas de pergunta, aí algumas pessoas, né, responderam, outras não, outras só com poucas palavras. Eu coloquei no relato as fotos, né? Não identifiquei ninguém, eu tampei os nomes. Mas obrigada, gente do IF, pela resposta. É, assim, ouvindo o pessoal falando, né? Eu tô num momento diferente porque eu não vou pegar TCC semestre que vem. Então, a minha cabeça está meio aberta ainda, sabe, para escrever o pré-projeto. Eu tô tirando minhas dúvidas, né? Tô meio que conhecendo a pesquisa. Conhecendo não, né? Eu conheço pesquisa, mas me familiarizando um pouco mais. Aí, assim, eu tô meio dúvida do que realmente assim, de objeto de pesquisa, sabe? É uma dúvida muito mais pessoal do que eu acho que algo que eu possa levar para frente para o TCC, que eu não vou pegar semestre que vem. Aí eu até eu escutei a Vitória falando, eu achei genial pesquisar o TikTok, porque eu sempre fui das que, não, TikTok é legal, mas eu ficava caladinha, pra lá, ninguém, as pessoas vão me matar se eu falar que o TikTok serve para alguma coisa. Porque eu via amigos meus usando o Instagram, né, para dar aula. Pô, se o Instagram funciona, YouTube também, por que o TikTok não, né? Porque o TikTok é mais novo. Aí, pensando nisso, se eu já tenho conheço um pouco do YouTube e do Instagram, por que não pesquisar, talvez, por aí? Pessoas que deem aula no YouTube. Infelizmente, eu só conheço uma que deslanchou a carreira, que foi a Patrícia Cavalcante, né, no caso, no YouTube. Não sei se você já falou com ela, já conversou com ela.
E no Nunca falei, Instagram. mas eu acompanho. Ah, sim, pois é. E no Instagram tem as minhas amigas, né, que dão aula no Instagram. Aí eu não sei se eu mudo totalmente de rumo e pesquiso. Não sei, professor, eu tô meio perdida, na verdade, agora. É isso. Vamos conversar, a gente marca uma conversa individual para a gente pensar nisso com calma, sem estresse. Não fique triste porque você não fez a entrevista, porque você tem todo o tempo do mundo aí para aplicar essa entrevista, para mudar o seu objeto, para mudar tudo. É como eu estou falando, a pesquisa ela é viva. Você vai interagindo com ela e ela vai se moldando e vai moldando você. Então tá tudo bem, assim, não se cobra não. Ainda mais se você não vai pegar TCC semestre que vem, você tem mais um tempinho ainda. Foi o que eu pensei também. Quando você falou, semestre que vem, eu falei, poxa, vou ter mais um semestre ainda para trabalhar. E aí? É O isso. que acaba acontecendo, eu não sei se você tem disciplina, né? Se você é uma pessoa disciplinada, mas o que eu já vi acontecer, assim, nesses anos que eu oriento TCC, é que quando a pessoa tem mais tempo, isso às vezes nem também não é tão bem aproveitado, porque aí a pessoa meio que se dá umas férias, assim, vou deixar para pensar nisso quando eu estiver fazendo TCC. Tem gente que não, tem gente que consegue, que fica disciplinada, e mesmo no semestre, porque aí semestre que vem você não vai ter nem metodologia nem TCC para te dar um fio assim para você seguir. Você vai ficar sem cobrança, né? Mas acho que dá para ir devagarinho, caminhando, aproveitando o tempo do semestre que vem. Não, então, é até que eu peguei muita pouca matéria esse semestre, justamente para me dar um descanso na cabeça, assim, sabe? Aí eu resolvi pegar a metodologia até para ver como é que era já. Aí, semestre que vem eu vou pegar das tecnologia, aí eu vou talvez juntar com o que eu tô pensando, né? Aí já dá para dar uma encaminhada. Isso é legal, que aí você entra nesse tema aí das redes sociais, do TikTok ou do que quer que seja, e aí pede uma ajuda para a pessoa que estiver dando. Deve ser a Isa, não tenho certeza, mas ela pode te dar. É sempre bom, né, conversar com todo mundo, gente, que puder contribuir. Todos os professores têm alguma coisa para contribuir com vocês. E aí, se vocês têm afinidades com alguns, ou se a temática está mais assim, afinada com alguma pessoa, vocês vão pedindo bibliografia, ideia, conversando. Sempre é muito bom isso. Alessandra, quer ler o seu texto? Como você já falou no início, para não ter que repetir, então, continuando, eu obtive aqui só um momento. Eu obtive um resultado positivo, porque os professores, eles reconhecem e reconheceram que esse tema é de extrema importância e que essa cultura não deve ser ignorada pelo fato dos alunos já serem um portador de um mundo cultural. E o mundo cultural, ele passa por ressignificações para que haja tal compreensão. Fora isso, essa compreensão fala da compreensão das dimensões sociais, étnicas e pedagógicas. Houve um reconhecimento de que essa arte ela constitui nossa identidade cultural e a própria formação da nossa identidade brasileira. Alguns até admitiram que sabemos muito pouco sobre essa cultura, porque vivemos sob forte influência, né, da cultura erudita em outros países e continentes, fazendo com que essa nossa cultura seja pouco valorizada, até esquecida, apagada. Então, contextualizar historicamente, esteticamente, socialmente, é uma das coisas positivas que iriam agregar no ensino dentro das escolas, nesse momento que a gente pesquisa e estuda sobre essa arte do samba, né, como manifestação cultural, valorizando as origens, dando visibilidade e valor aos modos de produção cultural oriundos de nossa afrodescendência. Então, 98% foram a favor dessa inserção, desse ensino, dessa arte dentro das escolas. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque realmente a gente não tem, a gente tem professores de artes nas escolas,
mas a gente não tem professores especialistas nessa área, especificamente dentro dessa linha de pesquisa. Então, poucos professores sabem sobre o que essa arte tem para agregar. Podem até saber sobre essa lei que eu mencionei, que existe essa obrigatoriedade dentro das escolas, mas não tem essa vivência diretamente com os alunos. Então, eu fiquei muito feliz, algumas coisas eu fiquei surpresa, mas eu gostei do resultado e foi isso. Você falou 98%? É porque lá no campo no formulário tem a parte de estatísticas que mostra a porcentagem. Entendeu? Mas Dos 8. se foram 8 pessoas, É porque lá tá. 8% é todo mundo. Só se tivessem. Entendeu? Só se tivessem 100 pessoas e 2 respondessem diferente. É porque 2 pessoas, uma não respondeu, porque eu não tinha entendido a pergunta, e a outra não respondeu diretamente o que eu queria saber. Então, eu deixei 2% aí de fora. Mas é porque, assim, se são 8 indivíduos, essa porcentagem aí eles calcularam errado. A gente vê depois, tá? Antes de você colocar isso, por exemplo, no TCC, essa porcentagem, porque, enfim, a gente tem que ver essa matemática aí, para ver se está certinha, tá? Só isso. Beleza. Agora, uma coisa que chama a minha atenção no que você está falando, você está falando muito que ficou satisfeito, que ficou feliz, que foi positivo. Aí vamos fazer um exercício aqui para todo mundo. A gente pergunta e a gente umas coisas, umas vontades, né, de receber as respostas de alguma maneira, né? Se as respostas viessem todas diferentes do que você perguntou, você acha que você não ia ter obtido sucesso como pesquisadora? Talvez. Não deixaram de responder todas. Algumas responderam. Acho que umas 2 perguntas que não ficou clara. Ou não entenderam. Não, eu estou dizendo Pode assim, ser, professor. Acho que eu não perguntei direito. Assim, se você mandou 8 pessoas para 8 pessoas, se 7 tivessem dito, não, é um absurdo, o samba não tem que estar lá, eu acho que tem que ter uma formação erudita para, né, a gente não ficar, sei lá, se o povo saísse respondendo tudo o contrário do que você acredita. Essa que é a minha pergunta. Se tivesse respondido o contrário do que eu acredito, simplesmente é uma opinião deles. Eu iria continuar seguindo a minha linha de pesquisa. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente pesquisa, essa coisa, a gente tem que estar aberto para receber e achar que também é positivo para a pesquisa, não para você, indivíduo. Porque a gente tem que buscar se separar um pouco da pesquisa. É óbvio que é frustrante, né? A gente quer ouvir que a pessoa fale que o samba é maravilhoso, é importante, tem que estar na escola, mas e se acontecer de mais da metade dizer o contrário do que, né? Isso não é negativo. Isso só é um fato. E aí é um fato de pesquisa. É isso que a gente tem que exercitar também, de alguma maneira, sabe? Por exemplo, talvez a Vitória tenha tido interesse de pesquisar. O que a Priscila está falando, é isso mesmo. Isso reforça a importância do estudo. Sim, com certeza. Né? Então, por exemplo, se Vitória tivesse ficado fixada nessa história de pensar, né, o TikTok está acabando com a dança, e aí ela quisesse que as pessoas respondessem isso, eu acho mesmo que o TikTok está acabando com a dança, está acabando com a profissão de professor de dança, está acabando com a profissão de coreógrafo, está banalizando tudo. Né? Se ela só recebesse respostas confirmando só o que ela pensa, ela não tinha parado para refletir em uma série de outras questões, né? Quando ela viu, nossa, mas tem uma coisa aqui, tem gente que está buscando aula depois, tem gente que nunca nem tinha dançado e agora está dançando, está difundindo, está isso, está aquilo, né? Como Tamires até estava
com medo de dizer que não acha o TikTok uma coisa ruim, né? Eu também não acho. Então, a gente tem que estar aberto para todo tipo de resposta, gente, porque senão a gente não está fazendo pesquisa. A gente está, sei lá, criando pensamento, todo mundo com pensamento igual. Então, essa diversidade de pensamentos, ela é importante também. E ela não é negativa. Eu só estou falando, Alessandra, porque estou te preparando para se algum dia você se frustrar com alguma coisa, sabe? Eu ainda estou desconstruindo isso em mim. Sim, não precisa nem fazer muito esforço, é só a gente tem que meio que tirar um pouco o nosso coração da pesquisa, sabe? Claro que ele vai estar lá, né? O coração da gente, ele está ali, mas é tentar um pouco se desvincular das suas opiniões, dos seus amores ali, né? Porque, nossa, eu também ficava frustrada, né? Às vezes eu mandava uma pergunta no meu mestrado, por exemplo, e vinha umas respostas horríveis, eu ficava, meu Deus. Mas também evitar o julgamento, a gente treinar isso, né, de não julgar. Mas é só isso mesmo. Então, eu acho, gente, que por hoje a gente pode ficar por aqui. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou interromper a gravação.